Oi, jovens! No primeiro vídeo eu falei sobre as mamas em seus vários aspectos. Nesse vídeo de hoje eu falarei sobre outra parte que compõe o corpo feminino, que é a genitália. Como eu me propus, falarei apenas da genitália feminina dentro da normalidade. Aquelas mulheres que têm na sua genitália alterações que fogem à normalidade devem procurar o mais precocemente possível ajuda. Se for criança e a mãe detectou alguma coisa que não está compreendendo, tem que ir ao pediatra. Se for uma adolescente ou uma adulta jovem, uma mulher adulta já, ela tem que procurar um ginecologista. A genitália feminina é composta por genitália externa e genitália interna, e ambas têm as suas subdivisões. É a região onde a mulher, seja criança, adolescente ou adulta, consegue enxergar em si mesma, às vezes se dobrando para frente e se olhando diretamente, ou então com um espelhinho para poder enxergá-la. Essa região externa da genitália tem vários apelidos. Normalmente o apelido é dado pela mãe ou adulto que cria a criança quando você ainda é pequenininha. Por exemplo, pepeca, periquita, perereca, biba e uma série de outros nomes que a gente acha que é delicado para poder falar com uma criança. Só que essas crianças vão crescer e geralmente elas continuam chamando essa região pelo nome que aprendeu lá na infância. Por quê? O nome verdadeiro dessa região é vulva e eu acho um nome muito sério e não é tão divulgado. Por isso que a gente bota apelidos. Algumas mães ainda hoje, talvez por não entenderem as diferenças daquela região, chamam a vulva de vagina. A vulva é genitália externa. A vagina pertence à genitália interna. E se a gente vai estudar de fora para dentro, a gente vê que a vagina é a primeira partezinha da genitália interna. Existe a região pubiana, onde tem a maior concentração de pelos na genitália feminina. Essa disposição dos pelos começa a acontecer na jovenzinha que passou de criança para adolescente e depois na mulher adulta. Qual é a forma que a gente chama forma feminina? É a forma mais frequente da gente ver. É uma forma triangular, só que é um triângulo invertido. Se por um acaso a implantação de pelos é distribuído de uma forma muito diferente desse chamado triângulo, a mulher vai ficar meio implicada com aquela quantidade de pelos. Será que tá certo? Será que não? Aí ela procura um ginecologista. E esse profissional é que vai avaliar para ver se essa implantação de pelos é natural daquela mulher por uma história familiar ou se existe algum distúrbio hormonal. Essa região feminina, como é a região de maior quantidade de pelos, as mulheres, pelo menos a maioria delas, utiliza da depilação pelos vários métodos que existem, seja gilete, cera ou laser e etc., para modelar essa região ou esses pelinhos. Vai do gosto de cada mulher. Continuando com a descrição da vulva, eu vou falar agora sobre os grandes lábios. Onde eles estão situados? Logo abaixo da região pubiana, são em número de 2, porque é do lado direito e esquerdo daquela região. É coberto de pelos, quer dizer, eles são, cobertos de pelos, e a mulher também faz aquela região com a depilação a forma que desejar. Os grandes lábios protegem a parte mais interna da vulva, que se chama vestíbulo. Tudo que contém o vestíbulo fica escondidinho dentro dos grandes lábios. Lógico que existem algumas mulheres que algumas partezinhas do vestíbulo ficam um pouco mais aparente,
mais visível, mas ainda dentro da normalidade. Agora nós vamos falar sobre o vestíbulo vulvar. É uma região mais interna da vulva e todos os seus componentes não têm pelos. O vestíbulo é composto pelo clitóris, que é os pequenos lábios, que são 2, o orifício da uretra, por onde sai o xixi, e o orifício vaginal, onde futuramente vai sair a menstruação. Clitóris é uma protuberância que pode ter vários tamanhos, varia também de mulher para mulher. Fica situado na região mais superior do vestíbulo, quando a gente vê a figura da mulher deitada. Ele é um órgão muito sensível, tem muitos nervinhos naquela região, por isso ele é sensível e muito importante para a sexualidade. E a mulher vai aprendendo isso no decorrer do seu amadurecimento. Agora eu vou falar sobre os pequenos lábios. Apesar de chamarem lábios, eles são menores que os grandes e não têm pelos, porque pertencem à região de vestíbulo. São em número de 2 e mais ou menos acompanham os grandes lábios. Eles têm formato simétrico, pequeno ou grande, ou seja, são iguais um do outro, ou são diferentes, assimétricos. Um é maior, outro é menor, mas ainda dentro da normalidade. Quando eles são muito fora da normalidade, geralmente quando eles são muito grandes ou quando eles são muito assimétricos, eles podem até ser corrigidos cirurgicamente. Isso vai depender se a mulher deseja a correção ou se a mulher necessita da correção, e a orientação, mais uma vez, é dada pelo ginecologista. Agora falaremos sobre os orifícios que existem na região do vestíbulo. Um orifício menor, central, que existe abaixo do clitóris é a uretra, orifício da uretra, onde sai a urina ou o xixi. Outro orifício maior, que fica abaixo do orifício da uretra, é o orifício da vagina, ou entrada da vagina. Nessa entrada da vagina existe uma membrana chamada ímen, que na verdade eu falo que é o acabamento da portinha da vagina. E falando sobre ele, o ímen, a gente tem que informar que existem vários tipos dele. O mais frequente, o mais comum, que a gente vê mais em consultório ginecológico, é o ímen circular, que a membranazinha faz um acabamento ao redor do orifício e sobra um orifício central, onde a gente até vê muitas vezes que lá dentro tem um canal chamado vagina. Existe o que tem apenas um septo no meio, atrapalhando, em vez de ficar redondinho, tem uma trave. Existe aquele que é todo cheio de orifíciozinho. Existe aquele que tem as formas as mais variadas, mas um que eu não posso esquecer de falar é um que a gente sabe que é importantíssimo, que é aquele que recobre inteiro, que não tem orifício. Esse ímen, que é chamado ímen perfurado, tem que ser cirurgicamente corrigido, porque dificulta o escoamento de secreções que vêm lá do útero e da vagina, seja menstruação, seja outro tipo de secreção produzido naquela região. E existem alguns que o médico tem que corrigir porque impede que a mulher inicie sua vida sexual. Existem uns quadros de vulva muito interessantes feitos por um artista. Ele fez moldes da genitália externa de 400 mulheres e colocou para nós conhecermos quanta variedade de vulva existe. Eu penso assim, se a mulher permitiu fazer o molde da sua vulva e que esse artista pudesse expor para todo mundo que quisesse admirá-los, é porque elas são felizes com as vulvas que têm. Vamos falar sobre a genitália interna, que é formada
pela vagina, útero, trompas e ovários. Essa região da genitália é aquela que a mulher não vê e o ginecologista só vê duas porções, que é a vagina e o colo do útero, que é um pedacinho do útero. O ginecologista enxerga através do exame ginecológico, que deve ser feito naquela mulher que já iniciou sua vida sexual, principalmente. A vagina é um tubo alongado, lógico que tem um limite de tamanho, cada mulher tem um determinado tamanho, mas existe uma média, que ela tem uma abertura aqui na portinha do orifício vaginal, bem pertinho do ímã, e ela se encontra lá no fundo com o colo uterino. Quando a mulher chega no consultório ginecológico preocupada porque o OB rompeu a cordinha, sumiu a cordinha e ele está perdido dentro da vagina, o ginecologista acalma dizendo: se está dentro da vagina, daí não vai passar. E por que a vagina é enrugada? Porque ela tem que se distender inicialmente para iniciar a vida sexual, porque existem pênis dos mais variados tamanhos. E depois, se ela vai ter um parto via vaginal, o chamado parto normal, a vagina tem que se distender muito, sem se romper. E aí o neném passa. Depois que acontece isso, a vagina vai voltando devagarzinho ao normal e volta ao que era. Então ela é muito elástica. O útero, ele é formado pelo colo uterino, pelo corpo uterino, mas é uma coisa só. Embriologicamente pode ser diferente, mas é um órgão só. O útero, ele tem um formato de pera, uma pera de cabecinha para baixo. O corpo uterino a gente chamaria do corpo da pera, e o pescocinho da pera é o colo uterino, que está dentro da vagina e que o ginecologista enxerga. O que ocorre no útero é a menstruação ou a gravidez. Na gravidez, o neném vai crescendo, 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 e aquele útero que era do tamanho de uma pera pequenininha cresce bastante até ficar do tamanho de uma melancia, ou até maior do que isso. Pode caber um bebê, pode caber 2 bebês, pode caber até mais do que isso. Vocês imaginam que caixinha mágica é esse útero? Assim como a vagina, estica um tanto e tudo volta ao normal. Foi feito por Deus, não foi? Quando o útero não engravida e já estava todo preparado, a camadinha interna estava de acordo para receber uma gravidez, chama endométrio essa região, ocorre a menstruação, que é a descamação daquele endométrio em forma de sangue, para depois se formar novamente, e se por um acaso existir uma gravidez, ele está novamente preparado para isso. Outros 2 componentes muito importantes da genitália interna são as trompas, que são em número de 2, e os ovários, que também são 2. As trompas são 2 canais longos, bem finos, que saem do fundo uterino do lado direito e do lado esquerdo. Terminam lá pertinho do ovário, numa forma como se fossem umas franjinhas, que a gente chama de fímbrias, e tudo tem sua função. O formato, cada lugarzinho tem a sua função importante. A trompa é muito, muito importante para que ocorra a gravidez. Por quê? Porque o óvulo que vai sair lá do ovário, eu já vou falar agora mesmo, a trompa aspira esse óvulo, que fica quietinho lá pertinho da ponta dela, esperando o espermatozoide masculino, que é a semente masculina, fecundar esse óvulo para se tornar um ovo. Aí ele corre pela trompa nos 6 primeiros dias e vai crescer em forma de gravidez
dentro do útero, porque o útero que é o lugar certinho de desenvolver uma gravidez. Então daí é a sua função, a função da trompa, permitir que ocorra a gravidez de uma forma natural. Os ovários são em número de 2, ficam ao lado do útero e bem pertinho das trompas. Eles são produtores de hormônios e liberam o óvulo. Quando a mulher quer engravidar, esse óvulo será fecundado. E se a mulher não deseja engravidar, esse óvulo, que é minúsculo, é absorvido pelo organismo e a mulher menstrua. Bem, meninas, por hoje é só. Espero que tenham aproveitado. Se gostaram desse vídeo, deixem um like. E não esqueçam de se inscrever no canal. Beijo!